O governo Lula vai trabalhar para que as votações sobre aborto e delação premiada não sejam colocadas na pauta da Câmara dos Deputados. Sobre aborto, a gente falou aqui semana passada, vocês se lembram? É um projeto que quer equiparar o aborto ao homicídio, desde que o aborto seja feito em determinadas condições. Hoje, a nossa lei ampara o aborto, ou seja, a lei permite o aborto, diz que o aborto é legal em 3 situações. Se o bebê é anencéfalo, se a vida da mãe está em risco durante a gestação e se o feto é produto de um estupro. Nesses 3 casos, a legislação protege a mãe e autoriza o aborto. A bancada religiosa, tanto a evangélica quanto a católica, a gente fulaniza muito na evangélica, mas não é só a evangélica, embora ela seja a maior, a mais potente, a mais poderosa da Câmara, a católica também trabalha pela aprovação desse projeto que, em determinadas circunstâncias, equipara o aborto ao homicídio. Quando, por exemplo, o aborto for realizado depois de 5 meses. Tem um número determinado de semanas, eu não me lembro, eles tratam em semanas na lei, mas as semanas resultam em 5 meses. Ou seja, mesmo que o bebê seja produto de um estupro, ele não pode mais ser abortado se a gestação passou dos 5 meses. Se isso acontecer, tanto a mãe quanto quem conduziu o processo de aborto vai ser processado ou pode ser processado por homicídio. Essa é uma demanda, o pessoal costuma chamar isso de pauta de costumes, né? E havia ali uma intenção de deixar essas pautas de costumes de lado. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, está em plena campanha para se reeleger, né? E ele sabe que mais do que o apoio, porque o apoio do Lula, ele de um jeito ou de outro vai obter, porque os partidos de esquerda ou centro-esquerda têm um volume muito pequeno de deputados ali. Então, em algum momento, o governo vai ter de embarcar na candidatura do Lira. Ele não vai querer confrontar a candidatura do Lira. Para o Lira é mais importante mostrar que ele está com a direita e com a centro-direita, porque do resto ele cuida depois. É pouca gente para ele cuidar. E esses precisam dele. O governo precisa dele e vai precisar do sucessor dele. O que ele está fazendo é tentando atrair o apoio do Bolsonaro e dos partidos de centro-direita, ou seja, da extrema-direita e da centro-direita. Então ele começou a colocar em discussão alguns temas que são importantes para a direita e para a extrema-direita, para a centro-direita e para uma parte do que convencionou se chamar de bolsonarismo. Então não é à toa que entrou em discussão agora, aliás, começou a girar na CCJ, aquele projeto que prevê anistia para os condenados em 8 de janeiro. Ele não resolveu andar com esse projeto agora porque deu na telha dele, porque há, como disse a deputada Caroline de Toni, que é a presidente da CCJ, há uma grande pressão, não há pressão, alguém está vendo alguma pressão, né, para discutir anistia aos golpistas do 8 de janeiro? Não há pressão, quem quer isso é o Arthur Lira, né? Esse projeto da delação, por exemplo, o que é que diz esse projeto? Esse projeto da delação ele é interessante, aliás ele é um resumo do Brasil, né, de certa forma. Ele foi apresentado lá em 2016 pelo então deputado Vadi Damus, ou Vadi Damus, depende, cada um diz de um jeito. Ele é do PT do Rio de Janeiro. Lá em 2016, se a gente voltar para 2016, a gente vai voltar para aquele período da Lava Jato, vai voltar para o período que antecedeu a prisão do Lula e vai voltar para o período do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E vocês se lembram que a Lava Jato tinha como um dos seus pilares as delações premiadas. Aliás, naquela época foi interditada uma discussão que é super importante, né? Você pode fazer delação premiada de um cara que está preso há 1 ano, por exemplo, sem condenação? Teve empresário político que ficou preso na preventiva, né? Ou seja, o cara não está condenado, você não sabe se ele é culpado ou inocente, ele está preso porque ele é suspeito de alguma coisa, né? Ele está preso, aí o cara fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, até que ele vai saber do que é que ele está sendo investigado, quais são as acusações contra ele, e vai ser oferecida a ele a delação premiada. Fala assim, ó, você pode ir embora amanhã, claro que estou exagerando aqui, né? Não é amanhã, mas tem um horizonte para você sair daqui, você não vai ser processado, você vai ter de pagar uma multa X, você vai ter essa medida restritiva, aquela medida restritiva, mas cadeia você não pega mais. O cara tá na cadeia, olha,
ele topa entregar a mãe se precisar, né? É claro que a delação premiada, ela deveria ser um instrumento para você chegar à prova, né? Então o cara fala assim, não, eu roubei essa xícara aqui, eu vi o Rafael roubar essa xícara no dia 10 de junho, às 7h04 da noite. Ah, você viu? Essa é minha delação. Aí depois eles vão ter que procurar a imagem aqui para ver se tem eu rupiando, né? Se a imagem comprovar. Mas como eles chegam na imagem? A partir da delação. Então a delação é um meio para você chegar na prova, né? A delação não vale por si só, porque delação eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa, acusar um monte de gente e não provo nada. E obtenho benefício por isso. Essa foi uma acusação feita durante a Operação Lava Jato, né? Mas enfim, aí o deputado do PT apresenta esse projeto lá em 2016 e diz o seguinte: preso não pode fazer delação premiada. Não pode. Se o cara tá preso, não tem delação premiada. Porque se ele tá preso, ele topa entregar a mãe. Então, delação premiada só se o cara estiver solto. E aí isso ficou lá, enfim, dormindo em alguma gaveta. Agora, 8 anos depois, tiram da gaveta em regime de urgência, ou seja, para votar já. Um projeto que diz isso, né? É o mesmo projeto, que diz o seguinte: preso não faz delação premiada. Não tem delação premiada. E aí você fica... é claro que a gente pensa muito na Lava Jato, etc e tal, mas a gente tem que pensar também no Rony Lessa, por exemplo. Esse PM perigosíssimo que ajudou a desvendar o caso da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Vocês acham que um cara desse, miliciano, jagunço, ex-PM, armado com fuzil até a casa da terceira geração, um cara desse solto vai fazer delação premiada? Não, né? Rony, você podia só... Será que a gente se encontra na padaria mais tarde ali, trocar uma ideia com você? Não tem conversa. O cara, esse tipo de cara só entrega aos outros se ele tiver preso e vislumbrar uma pena gravíssima para ele, né? Aí ele abre o bico, né? E aí eu entrevistei advogados criminalistas esse fim de semana e eles falam um negócio interessante. Porque o que o Congresso está dizendo? Não, essa é uma pauta que une todo mundo. Petista, bolsonarista, tucano, seja lá quem for. Porque ela não pega o que aconteceu daqui para trás. Ela só vai pegar do dia da publicação da lei para frente. Qual foi a suspeita de muita gente? Ah, mas por que vão tirar esse coelho da cartola agora? Fim de maio, começo de junho de 2024. E aí alguns disseram o seguinte: tem a delação do Mauro Cid aí, né? A delação do Mauro Cid é um problema para o Bolsonaro. Então o Mauro Cid fez a delação preso. Aí aparece alguém dizendo: mas essa delação já foi, essa não vai ser pega pela lei. Mas tem advogado dizendo o seguinte: eles vão aprovar um projeto ruim de propósito. O que é um projeto ruim? É um projeto que não deixa o preto no branco, entendeu? Ele deixa dúvidas. E advogado gosta do quê? Dúvida. Isso é uma constatação, não é uma crítica, né? O advogado vive disso, né? De interpretar, de dizer que aquilo não é aquilo, que o cara quis dizer A e não B, e o B beneficia o seu cliente, não o A, então ele vai provar aquilo. Aí são anos de discussão na justiça. Os caras deixam algumas brechas de propósito, não é porque eles não sabem fazer, né? Eles têm assessoria, o Senado, a Câmara tem assessorias próprias, enfim, né? Eles vão deixar uma brecha para que, depois de publicada a lei, alguém pegue a delação do Mauro Cid e diga: olha, acho que isso se enquadra no artigo tal, no inciso Y, o legislador não se pronunciou, então se ele não se pronunciou, isso beneficia o réu. Entendeu? Estão querendo, ou vão querer, reescrever a história quando vier a condenação do Bolsonaro, porque aparentemente vai vir, não é? Roubo de joia, ele é acusado de ter conhecimento do desvio das joias que foram dadas de presente para a União, para o Estado brasileiro e foram vendidas em joalheria dos Estados Unidos, por exemplo, não é? Ele está enroladíssimo nesse caso. No caso do golpe de Estado, enroladíssimo também. Assim, é muito possível que ele seja condenado em algum momento, é possível, provável. Não é? Se vai acontecer ou não, só Deus sabe, né? Mas é provável. Então, acontecendo com base ou tendo como ponto de origem da investigação a delação premiada, alguém vai chegar e falar assim: mas tem um buraco na lei aqui. Se a delação não vale hoje, também não valia lá, não pode valer para condenar o cara.
né? E isso gera nas pessoas uma sensação de impunidade mesmo, né? Não só pelo caso do Bolsonaro, mas que, por exemplo, o Rony Lessa não teria feito a delação, né? Então, assim, é claro que precisa discutir. Eu confesso que eu tendo a ficar com o pé atrás com delação de cara preso há 1 ano, por exemplo, né? Porque, porra, você tá preso há 1 ano, o cara chega e te oferece a porta de saída. Você fala, bom, o que você quer saber? Sei lá, vamos ver aí, entendeu? E quem garante que não tem uma forçação de barra aí, né? Agora, ao mesmo tempo, você simplesmente impede que isso aconteça, não haverá mais delação premiada. Porque assim, solto ninguém vai fazer, né? Então, o governo não quer mais esse tipo de discussão no Congresso Nacional. As pautas de costume têm sido o calcanhar de Aquiles do governo no Congresso. Com minoria, o governo, que também é criticado por falhas na articulação, reconhece que não deve ter vitórias frente ao que eles consideram um Congresso Nacional tão conservador. Também não acho que o governo vai ter sucesso nesse pedido aqui, porque essas pautas têm apelo popular e essas pautas são especialmente importantes para o deputado Arthur Lira, que não pode se candidatar a um novo mandato como presidente da Câmara, quer fazer o sucessor, ou seja, ele quer continuar com o espírito na presidência da Câmara dos Deputados. E para continuar com o espírito pairando, como se fosse uma espécie de Alexandre na novela Viagem, para continuar com o espírito por ali, ele tem de conseguir fazer o sucessor que ele vai escolher. E para conseguir apoio para o candidato que ele vai escolher, ele precisa do bolsonarismo. E para atrair o bolsonarismo, o que ele tem de fazer? Tocar nesses assuntos que são pautas de costume, como aborto, como anistia para os condenados no 8 de janeiro, como proibir a delação premiada que pode colocar o Bolsonaro em maus lençóis, como outros assuntos importantes nesse sentido. Então, o pedido do governo vai para aquele lugar que todos nós sabemos qual é. O governo é passageiro nessa legislatura aqui na Câmara dos Deputados, especialmente no Senado também, mas especialmente na Câmara dos Deputados. Imaginar que a legislatura é um carro, o governo é um passageiro no banco de trás. Ele pode, olha a lombada, sinal tá vermelho, é botar o cinto e esperar que dê tudo certo. Porque de resto, o controle sobre a pauta, o controle sobre as votações é absolutamente mínimo, absolutamente mínimo. E o pior para o governo é que muita coisa acontece ou ele não fatura, ou seja, ele não fica com a parte boa, tem de dar espaço para um monte de partido bolsonarista que finge ser governista porque coloca o ministro no gabinete, mas não entrega voto nenhum no plenário do Congresso quando tem votação. Vamos nos lembrar que o Lula, em nome do apoio de partidos do Centrão, do Progressistas, por exemplo, que é o partido do Lira, teve de tirar a Ana Moser do Ministério do Esporte, vejam bem, a Ana Moser, e colocar o Fufuca no lugar. Ministro Fufuca, não pode com esse nome, né? Ele é bonitinho, né? Aquela bochechinha rosada, gordinha, né? Carinha de Fufuca, né? Mas ministro Fufuca, não sei se dá certo, né? Mas enfim, tô fazendo uma brincadeira aqui. É claro que fizeram uma troca de um ícone do esporte, a Ana Moser, pelo Fufuca, que é um deputado, né? A grande vantagem dele é ser amigo do Lira, né? O que adiantou? Nada, né? Quais outras trocas fizeram? Tiraram a Daniela do Vaguinho, do turismo, para colocar o Celso Sabino, do União Brasil. Nada. Nas comunicações tem o Juscelino Filho. Foi o ministro mais acusado durante o governo Bolsonaro. Você lembra de vir para São Paulo com o ônibus da FAB na sexta-feira para participar de leilão de cavalo, ele é criador de cavalo, umas denúncias estapafúrdias. E o governo lá segurando a bronca dele, esperando que no plenário do Congresso a União Brasil devolva em voto, né? Eu disse, bom, beleza, eu vou abrir meu gabinete aqui ministerial para esses caras, mas nada. Então o governo só fica com a parte ruim. Aí quando passa alguma coisa na Câmara que é ruim, a conta vai para o governo. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.